Boa tarde, gente. Meu nome é Letícia, eu sou R1 da Pediatria aqui do João Paulo II e eu vou apresentar o primeiro caso clínico, né, no nosso novo modelo de raciocínio clínico. Esse meu caso foi orientado pela doutora Érica e pela doutora Suzana. Então, o caso que a gente tem é de uma lactente de 1 ano e 3 meses, do sexo feminino, que chegou com uma queixa de sangramento nas fezes. A partir dessa queixa, sangramento nas fezes, quais que são os diagnósticos que vocês têm que pensar? Então, o que vocês pensam? Eu deixei o link para entrar aí no chat da conversa e tem no WhatsApp também. Então, para vocês responderem. Então, vamos ver. Doença inflamatória intestinal, gastroenterite bacteriana, a alergia à proteína do leite de vaca, disenteria, mais comum, né? Mais uma gastroenterite, tiver a fissura, que alguém lembrou, alergia ao leite de vaca, né, que já foi mencionado. O que mais que vocês pensam? Pode responder mais de uma vez se você pensar de mais de uma coisa. Enterocolite. Ok, temos alguns variados aqui, né? Acho que podemos seguir. Ok. Então, o que a gente pensou quando a gente foi fazer esse sumário aí das ideias? Então, no sistema gastrointestinal, as causas que a gente poderia pensar para um sangramento nas fezes podem ser uma colite infecciosa, e aí a gente até engloba todos os quadros infecciosos, né? Poderia ser viral, bacteriana ou por parasita. Uma doença inflamatória intestinal, como vocês mesmos falaram. A colite alérgica e as suas variações, que o que surgiu aqui, né? Que foi a proctite, que é geralmente o que a gente chama de alergia à proteína do leite de vaca, mas que existem as outras também, né? Como a FIPAS, que é a enterocolite induzida por proteína alimentar, e a gastroenterite eosinofílica. A intussuscepção volvo e a amarrotação intestinal, que essas são as causas cirúrgicas, né? O pólipo intestinal juvenil, né, isolado, ou a polipose intestinal, uma enterocolite necrotizante, uma fissura anal, como vocês bem lembraram, e as causas de sangramento alto também, como a úlcera péptica e as varizes esofagianas. Entre outros grupos também, a gente pode pensar numa coagulopatia, a púrpura de Enoch-Schönlein, que também pode cursar com sangramento nas fezes, a CHU, né, que é a síndrome hemolítica urêmica, que geralmente ela é posterior, mas que você pode pensar nela num quadro de sangramento nas fezes, e a malformação vascular. Então, esses seriam os nossos diagnósticos que a gente pensa inicialmente. Então, para a gente entender mais, conseguir excluir algumas coisas, a gente vai ver as características principais do nosso caso clínico. Então, é uma menina de 1 ano e 3 meses, e aí eu destaquei a idade dela, né, porque a gente sabe na pediatria isso é sempre muito importante, que a queixa principal dela era um sangramento nas fezes, e com a gente explorando, a gente percebe que é uma diarreia muco-sanguinolenta, então tem presença de muco e sangue, e é crônica, que iniciou aos 3 meses de vida e apresenta sangue vivo. Além disso, ela evoluiu, né, durante esse tempo todo, esse 1 ano de evolução, com uma anemia grave, com 2 internações prévias, que necessitou de hemotransfusão, perda de peso, e, além disso, ela tem vômitos infrequentes, mas que na internação ela evolui até com múltiplos vômitos, depois da introdução da dieta, e não tem uma história de febre recorrente. Nessas internações prévias, eu até trouxe aqui, então, que eu destaquei da gente dessa primeira ideia, né? Que o sangue é vivo, como eu já tinha falado, desde os 3 meses de vida, então iniciou ela com uma lactente jovem, que tem uma anemia grave, uma perda de peso
e não tem uma história de febre importante. Então, eu trouxe aqui para exemplificar como que era a diarreia dela. Vocês podem ver que ela é bastante sangue e bastante muco também, né? Que a gente vê principalmente mais muco até do que sangue. Da história pregressa dela, o que a gente tem de importante é que ela tem um pré-natal sem intercorrências, ela nasceu a termo, teve uma história de aspiração de líquido meconial, que precisou de ficar internada por 5 dias na UTIM, mas que evoluiu bem. E ela, durante essas 2 internações que eu mencionei previamente, ela apareceu uma suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, e na segunda internação, uma suspeita de alergia a ovo, trigo e soja, por aumento de IgE sérica. E aí foi orientada a suspender os itens da dieta materna, e aí a mãe relata uma melhora discreta após essa suspensão. De história social e epidemiológica, tem nada muito relevante, ela veio de 7 Lagoas, ela mora numa casa com saneamento básico e não tem um histórico de viagem recente. Ela está com vacinação em dia, tem uma história familiar também inocente, com pais rígidos, não consanguíneos, ela é filha única e não tem história de doença gastrointestinal na família. A parte da alimentação, que é importante no quadro dela, que chama atenção é que ela tem um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. Então, a gente guardou essa informação. E ela, a partir dos 6 meses, introduziu alimentação complementar, mas que a mãe relata que ela sempre teve uma baixa aceitação. Atualmente, a principal fonte nutricional dela continua sendo o aleitamento materno. Então, a partir dessas informações que eu trouxe agora, da história completa, e daquele quadrinho que a gente tinha inicialmente, quais seriam os diagnósticos que vocês pensariam que são mais prováveis agora? Pode votar em mais de um, para a gente ver qual que vocês acham que entre esses se encaixaria mais no quadro dela. Então, as 3 primeiras são quase que unânimes. Alguém pensou ainda em enterocolite necrotizante, a polipose? Acho que é isso. Então, a principal hipótese de vocês que ainda ficaria é a doença inflamatória intestinal, a colite alérgica, a infecciosa, polipose intestinal e uma enterocolite necrotizante. Ok, é bem semelhante ao que a gente pensou também. Então, o que a gente excluiu dessa lista de esquema inicial? Então, a gente excluiu as causas cirúrgicas, como a intussuscepção, o volvo e a má rotação, tratarem de causas mais agudas, né, que não combinam com essa evolução humana. Os pólipos intestinais, que geralmente cursam com um sangramento isolado, sem ter essas outras repercussões, como perda de peso, e sem a presença de muco nas fezes. A enterocolite necrotizante, que foi até votada ali no outro quadro, né? Mas que a gente exclui por causa da idade dela, que ela geralmente ocorre no período neonatal, até no máximo um lactente bem jovem, não teria esse curso tão prolongado, e ela é uma afecção mais aguda. A fissura anal poderia se encaixar pela idade, mas que ela não se encaixa porque ela não cursaria com um quadro com tantas repercussões, né? Ela não teria perda de peso, ela não teria diarreia e nem seria mucossanguinolenta, né? As causas de sangramento alto, a gente exclui por elas cursarem mais frequentemente com melena, né? Com sangue já digerido, menos com o sangue vivo. E das causas da miscelânea, a gente excluiu a coagulopatia, porque ela não tem nenhuma outra história de sangramento frequente, ela não tem nenhuma queixa de outro sangramento. A púrpura de Enoch-Schönlein, porque ela também não tem mais nenhum outro comemorativo para isso, né? Para a gente pensar na própria púrpura, né? Palpável, as artrites, e também se tratar de um quadro mais agudo, né? Que é posterior a uma infecção, geralmente. A Chu, que geralmente ela procede, né, uma infecção
uma colite, e ela não tem uma história assim, e também se trata de um quadro agudo. E a malformação vascular, porque essa também cursaria com um sangramento, mas sem as repercussões de perda de peso. Da parte da alergia alimentar, a gente excluiu a FPAS, porque esse tipo de manifestação, ela cursa principalmente com vômitos. O que chama mais atenção no quadro da FPAS são vômitos importantes. Isso não era uma queixa que ela tinha. Então, o que a gente ficou de diagnóstico no momento é ainda a colite infecciosa, a doença inflamatória intestinal, a proctite e a gastroenterite eosinofílica e a polipose intestinal. Então, seguindo daí, a gente vai partir para o exame físico dessa paciente. Então, o que a gente encontra? É uma paciente que está em bom estado, ela é hipocorada, tem um edema generalizado, e isso foi uma coisa que chamou muita atenção nossa quando a gente entra e olha essa paciente inicialmente. No sistema cardiovascular, ela tem um sopro sistólico, grau 2, e uma taquicardia, sem nada digno de nota no sistema respiratório. O abdômen dela é globoso, tem ruídos hidroaéreos presentes, mas ela tem um choro importante à palpação, então que a gente pode interpretar como possível dor à palpação abdominal, sem massas palpáveis e um fígado a 2 centímetros do rebordo. No exame da genitália, a gente observa a presença de umas ulcerações rasas na região perineal. Elas são bem distribuídas, eu vou mostrar uma fotinha. Então aqui, o que a gente destacou, né, é o edema, que chama muita atenção, uma dor à palpação abdominal e as úlceras rasas na região perineal. E aí aqui eu trouxe uma foto que eu peguei do CDC, que é muito semelhante ao que é a nossa paciente, quando você chegava na enfermaria e viu o rostinho. Então, é que essas bochechas, né, que parece uma criança bochechuda, mas que na verdade é um edema importante na região de face. E eu trouxe também a foto das lesões dela perineais, para vocês verem como é que é. Porque quando a gente viu essa lesão, e considerando esse aspecto que ela tem, a gente desconfiou de uma dermatite por deficiência de zinco. Então, que a gente guarda essa informação também, que a gente pensa que ela tem uma deficiência de zinco. Então, aí, a partir desse exame físico e dessa história, vocês solicitariam algum exame? E quais? E aí, aqui eu estou falando da propedêutica inicial. Você recebeu essa paciente lá. O que você quer saber dela? Eu acho que apareceu aqui no cantinho. Peraí. Porque eu não estou conseguindo ver. Eu vi aqui que tinha um hemograma. PCR. Função hepática. Imagino que seja hemograma também. Ok. Então, como aqui eu não estou conseguindo ler todos, vou falar o que a gente pediu para vocês saberem. Então, o que a gente pediu? Essa paciente, ela já tinha os exames prévios, que nesse momento a gente pega para ver também, mas o exame dela da admissão mostrava o seguinte: uma hemoglobina de 4,4 com hematócrito de 16, um VCM de 61, então você vê que é uma anemia microcítica e com RDW bem alargado, de 21. Ela não tinha leucocitose importante nesse momento, né, com 14.980 leucócitos, mas que a gente pode ver nos exames prévios que ela tinha uma leucocitose, sim. Naquele momento, ela tem uma trombocitose, pode demonstrar, né, um processo inflamatório. Os reticulócitos dela são até normais, né, um pouco elevados, que demonstram que existe ainda uma resposta da medula. O PCR dela, naquele momento, é simplesmente tocada, né, que é 13, mas ela já tem um PCR prévio que já era alterado, 57.
A ferritina dela era bem baixa, de 4,4, e a albumina de 2. A função hepática dela é normal, excluindo a albumina, né? E ela tem um coagulograma normal. Então, a partir desse exame laboratorial, o que a gente consegue resumir dele? Que ela tem uma anemia microcítica, provavelmente secundária à deficiência de ferro, com uma resposta medular, né, que a gente vê uma trombocitose e uma reticulocitose, e uma hipoalbuminemia. Então, a partir daqui, a gente vai criando nossa lista de problemas. O que a gente consegue enxergar já desse caso até agora. Então, os sinais e sintomas que mais chamam nossa atenção são a diarreia mucossanguinolenta crônica, uma perda de peso, vômitos na internação. Ao exame físico, a gente percebe uma criança em anasarca, com sopro sistólico e uma taquicardia, com dor à palpação abdominal e com lesões perineais. No exame físico, a gente observa a hemoglobina de 4,4, a albumina de 2 e a ferritina de 4. Então, todos baixos. Então, a gente parte para a história prévia relevante dela. Então, qual que é a história prévia que chama a nossa atenção? São essas duas internações por anemia. Então, a gente percebe que foi uma anemia realmente grave, né, com repercussões, porque ela teve que receber 2 hemotransfusões. E, na última internação, ela recebeu um diagnóstico, né, de suspeita de alergia a leite, ovo, soja e trigo. E essa suspeita foi aventada por um aumento de IgE. Na história alimentar relevante dela, é que ela tem uma baixa aceitação à dieta e que a fonte principal de nutrição dela é o aleitamento materno, e ela não tem nada de história familiar, social ou epidemiológica relevantes como problema. Então, a partir dessa lista de problemas, a gente vai montar quem que é esse caso, o que é isso tudo. Então, primeiro, a gente vai partir de quem que é essa paciente. Então, é uma lactente de 1 ano e 3 meses, do sexo feminino, que nasceu a termo, tem uma história prévia de suspeita de alergia alimentar. E aí, ela comparece à internação com uma diarreia mucossanguinolenta crônica, progressiva, além de perda de peso. Ao exame, a gente percebe sinais de desnutrição crônica, que é um edema generalizado e uma hipoalbuminemia, além da anemia ferropriva crônica, refratária à reposição oral de ferro, mas com resposta medular adequada. Então, essa é a nossa paciente, né? Uma paciente com uma diarreia, uma desnutrição, uma anemia, sem história prévia importante. A partir daí, quais que são os diagnósticos que você vai pensar? Então, a partir daqueles diagnósticos que a gente pensou inicialmente, quais desses que você acham mais prováveis? Ok. Pode pensar em mais de um também. Você não precisa bater o martelo agora imediatamente, não. Uhum. Ok, então a maioria das pessoas pensa que o diagnóstico mais provável é a doença inflamatória intestinal, e aí seguida da proctite alérgica e da gastroenterite eosinofílica. Ok, então a partir daqui, diagnósticos que a gente organizou na ordem, um pouquinho diferente só do que foi o pensado, mas a gente pensou que realmente a gente concorda que o diagnóstico que mais provável para ela seria a doença inflamatória intestinal de início precoce, seguida da gastroenterite eosinofílica, a colite infecciosa, a polipose intestinal e, por fim, a proctite alérgica. E aí, a partir daqui, agora que a gente tem os nossos diagnósticos diferenciais, a gente passa para pensar o que configura cada um desses diagnósticos e aonde que a nossa paciente se encaixa.
Então, inicialmente, vamos falar da doença inflamatória intestinal de início precoce. Então, a gente tem que considerar a probabilidade pré-teste dela, que não é alta, porque ela é uma doença com uma baixa prevalência. A prevalência dela é de 10 a 11 a cada 100 mil crianças. E quem é a criança que vai ter essa doença? São crianças com menos de 6 anos, que é a de início precoce, né, que seria a que se encaixaria na nossa paciente, mas ela é mais comum a partir dos 2. Ela pode estar associada com imunodeficiência, que aí, nesse caso, a gente não sabe se a nossa paciente tem ou não, e pode estar associada a uma história familiar positiva. O padrão temporal dela é uma doença crônica, ela é geralmente intermitente, então que ela aparece, pode ser, né, com surgimento de sintomas e remissão, e ela é progressiva. Então, nesse caso, o que se encaixaria no nosso caso é por ser crônica e progressiva. E como que ela se apresenta? Então, se apresenta como uma diarreia mucossanguinolenta, apresentando perda de peso ou falha do crescimento, que nosso paciente também tem, cursa com dor abdominal, que a gente também considerou que sim, com manifestações extraintestinais, que podem ser estomatite, alveite, alterações cutâneas, artrite. Então, essa parte eu acabei omitindo aqui do caso, porque foi da evolução, mas que a nossa paciente, durante a internação hospitalar, ela evoluiu com o aparecimento de úlceras na mucosa oral, então que a gente considerou uma estomatite, então a gente considera essa também. Ela geralmente cursa com episódios de febres recorrentes, que a nossa paciente não tem, e ela, na maioria dos casos, está presente a anemia e a hipoalbuminemia ao diagnóstico. E, então, nosso paciente se encaixa em todas essas opções. A segunda opção que a gente pensou seria a gastroenterite eosinofílica. Ela é uma doença muito rara, né? Que ela tem uma prevalência de 6,6 a cada 100 mil crianças. E ela pode acometer as crianças de qualquer idade. Geralmente, ela é associada à alergia alimentar. Então, ela realmente poderia se encaixar nesses dois fatores, a nossa paciente. No padrão temporal, ela é semelhante à doença inflamatória intestinal, então ela é crônica, pode ter aparecimento e remissão e é progressiva. E os sinais e sintomas também se assemelham muito. Então, uma diarreia que pode ter ou não sangue, cursa com uma falha do crescimento. Nos exames laboratoriais, ela geralmente está associada a uma eosinofilia, e na biópsia intestinal aparece grumos eosinófilos, que a nossa criança não tem, um aumento geral de IgE sérica, e aí a gente vê que pela história prévia ela apresentou esse aumento de IgE, e assim como a doença inflamatória intestinal, ela cursa com anemia e hipoalbuminemia, que também tem a nossa criança. Então a gente pode ver também que a gente marcou vários desses tiquezinhos. Ela ficou em segundo lugar também pela prevalência, que é menor do que a doença inflamatória intestinal. Em terceiro, a gente pensou na colite infecciosa, e aí nesse quadro a gente está pensando na colite causada nas colites que cursam com germes, que cursam com uma doença crônica, né? Seriam, por exemplo, o Clostridium, CMV, tuberculose e a esquistossomose. Então, a prevalência dela é bem variável, né? Depende da localidade e do germe que está envolvido, mas ela pode acometer qualquer idade. É uma causa muito comum de colite, geralmente é a causa mais comum de colite em todas as idades, mas ela afeta a doença crônica, ela geralmente afeta crianças imunocomprometidas, e no caso da tuberculose e da esquistossomose intestinal, geralmente tem uma história epidemiológica positiva, né, como nadar em lagoa, ou no caso da tuberculose, ter contato com alguém com tuberculose ativa. O padrão temporal dela, então, como eu falei, a colite, né, que a gente imediatamente pensa é uma doença mais aguda, que é realmente o mais comum, mas ela pode ser crônica. Geralmente ela não é progressiva, né, porque a infecção fica ali. Como que ela vai se apresentar? Sinais e sintomas mais comuns, né, são a diarreia, podendo ou não ter sangue.
ela pode ter repercussões sistêmicas, né, como anemia e perda de peso, dependendo da evolução da doença. E, geralmente, na biópsia intestinal, a gente vai observar alterações específicas, como no caso do CMV, né, as células gigantes, a tuberculose, os granulomas, e na esquistossomose você pode encontrar o parasita. Nossa quarta doença é a polipose intestinal, que ela cai para essa posição por causa da probabilidade pré-teste, que é muito baixa, ela tem uma prevalência de 1 a cada 100 mil pessoas, crianças, né? E ela comete, geralmente, pessoas a partir dos 20 anos de idade, então ela começa a apresentar sintomas a partir dessa idade, mas ela raramente pode cursar com sintomas nos primeiros anos de vida. Então, por isso que ela poderia aparecer ali. E, geralmente, ela tem uma história familiar positiva para a polipose. O padrão temporal dela, né, é uma doença crônica, uma doença genética e progressiva. Ela se apresenta com hematoquesia, então, no caso da polipose, é muito importante o sangramento, né, por causa dos pólipos que são friáveis e tem uma grande tendência a ter sangramento. Ela cursa com uma diarreia crônica, que nosso paciente apresenta, e, geralmente, uma anemia ferropriva por perda. Como eu falei, a hematoquesia é importante nesse quadro da polipose intestinal, e ela pode estar associada a telangiectasias, que aí nossa paciente não apresenta. As alterações mais laboratoriais eu vou falar um pouquinho mais na frente. E, por fim, nosso diagnóstico que a gente considerou o menos provável dentre os que a gente tinha separado é a proctite alérgica, que tem uma prevalência bem mais elevada, então ela foi ainda considerada uma probabilidade, pela probabilidade dela pré-teste ser bem elevada, né, que é basicamente 2%, e ela acomete principalmente lactentes jovens, que se encaixaria no nosso quadro, mas, geralmente, a maioria está associada à introdução precoce do leite de vaca. Então, geralmente, são crianças que usam fórmula e não aleitamento materno exclusivo, como era o nosso caso. Ela geralmente é transitória, a maioria melhora a partir dos 18 meses de vida, mas ela pode ser crônica e geralmente não é progressiva. E como que ela se apresenta? Então, essa diarreia é diferente daquela diarreia que eu mostrei na foto. Não é uma diarreia mucosanguinolenta importante. É uma diarreia com uma pequena quantidade de sangue. E o que chama a atenção nessa criança é que é uma criança feliz, que a gente chama, né? Criança feliz. Que ela está ganhando peso adequadamente e ela não costuma ter repercussão sistêmica grave. Então, considerando esses diagnósticos, a gente vai fazer a comparação dentre eles e o que a nossa paciente apresenta ou não. Então, aqui o que eu trouxe além daquilo que eu já tinha falado, né? São mais os achados dos exames complementares. Na doença inflamatória intestinal, então, o exame complementar mostra pra gente uma inflamação crônica de mucosa intestinal, que seria a biópsia intestinal, e os exames laboratoriais que poderiam ajudar são a elevação da calprotectina fecal e o do PCR e uma leucocitose. Já na gastroenterite eosinofílica, ela pode cursar, além do que eu já mencionei, com sinais de atopia, e no exame complementar, a eosinofilia, o aumento do IgE, e na biópsia na biópsia intestinal, você vai ver grumos de eosinófilos. A colite infecciosa também cursa com aumento de PCR e a leucocitose, e pode ter uma cultura fecal positiva, né, quando você vai investigar o germe que você está pensando. Na polipose intestinal, você vai ver através da endoscopia, você consegue enxergar os pólipos intestinais, então isso é até um diagnóstico um pouco mais macroscópico. E a proctite alérgica, geralmente os exames complementares são normais. Então, o que a gente pode trazer que a nossa paciente tinha e o que ela não tinha? Então, a partir desse quadrinho aí, o que a gente fica sabendo é que a gente ainda tem dúvida sobre para poder definir, né? A gente ainda tem dúvida sobre um achado endoscópico que poderia definir esses quadros. E ainda a gente fica na questão das raridades da maioria das doenças, né?
Então, mas ainda assim, o que a gente considerou que foi o mais provável, o que mais marcou positivo, seria a doença inflamatória intestinal, como era o que a gente estava pensando naquela parte no início. Então, considerando que o que faltava ainda para fechar esse diagnóstico, né, seria a parte dos achados complementares, a gente vai fechando o caso, né, como que foi a evolução lá na nossa enfermaria. A gente solicitou uma calprotectina fecal, não quis mostrar antes para a gente já não ter um viés, mas que ela veio com uma calprotectina de 2.100, o valor de referência geralmente para você pensar em doença inflamatória intestinal maior que 200, então ela está bem alterada, e os exames de imagem que ela realizou no dia 18, a endoscopia mostrou uma duodenite crônica, e a colonoscopia mostrou uma pancolite e uma ileite, as duas crônicas, e sem elementos de CMV, que seria um diagnóstico diferencial da colite infecciosa, né? Então, essa aqui é a imagem da colonoscopia dela. Vocês podem ver que a mucosa está bem inflamada, em presença dos pseudopólipos, né? Que podem... E então, fechando o nosso diagnóstico final, a partir dessa endoscopia, com uma doença inflamatória intestinal de início precoce, em que a gente conseguiu excluir a gastroenterite eosinofílica, porque na biópsia ela não mostra grumos de eosinófilo, a colite infecciosa, a polipose intestinal e a proctite alérgica. Então, considerando esse diagnóstico final que a gente pensou, trouxe só algumas coisas para a gente pontuar além do que eu já falei. Então, a manifestação dela, né? Você vai pensar nela naquelas manifestações que eu já mostrei, né? Que são bem o que o nosso paciente tinha. E o que eu achei que a gente poderia aqui pontuar são a investigação inicial, que a gente, né, como pediatra, é o que a gente vai fazer sempre. Então, é sempre observar o hemograma, o PCR, o VHS, a albumina e a função hepática. A função hepática, aí, nesse caso, porque também ela pode estar associada à colangite, né, as doenças inflamatórias intestinais, e a calprotectina fecal. E aí dela eu queria falar um pouquinho mais, porque é um exame que ele varia muito o valor dela a partir do valor da probabilidade pré-teste. Então, no ambulatório, por exemplo, de gastroenterologia, que a prevalência da doença inflamatória intestinal já é muito elevada, né, porque o paciente já chegou até lá, a calprotectina fecal ela até pode ser usada até como um marcador, assim, de realmente uma calprotectina muito elevada, que a gente vai mais pensando por esse caminho da doença inflamatória intestinal. Mas a gente, como no consultório, no centro de saúde, a calprotectina tem mais o valor de excluir a doença. Então, uma calprotectina normal faz você pensar menos na doença inflamatória intestinal, mais do que a calprotectina alterada fariam você considerar esse diagnóstico. Porque ela pode se alterar na própria colite infecciosa, na gastroenterite eosinofílica. Então, ela tem muitos vieses aí que ela pode ser alterada. E aí, considerando o quadro clínico, essa investigação inicial, né, com alterações, você teria um quadro de alta suspeição e aí a indicação de se fazer uma colonoscopia e uma endoscopia. Então, sempre lembrar que tem que fazer também a endoscopia, porque no caso da doença de Crohn, né, que ela pode afetar todo o trato gastrointestinal. E os exames de imagem podem ser considerados, principalmente se existe uma alta suspeição e não foi conseguido encontrar nenhuma alteração na EDA e na colonoscopia, por causa da parte do duodeno distal, que não consegue ser atingido nem por nenhuma dessas vias. E também os exames de imagem servem para a gente poder descartar complicações dessas doenças. Então, o diagnóstico, ele é feito a partir desse conjunto de informações. Não existe um critério diagnóstico bem estabelecido para a gente diagnosticar a doença inflamatória intestinal, é mais pelo conjunto da obra, né? Como a gente mostrou aqui. O tratamento, ele geralmente depende da gravidade do quadro. Inicialmente, nos quadros mais leves, o tratamento de remissão pode ser feito até só com um curso de dieta elementar, que a gente até tentou para a nossa paciente,
diz que ela não teve uma boa resposta, e nos quadros mais moderados e graves, a gente adiciona também a corticoterapia. No caso da doença inflamatória intestinal de início precoce, elas não costumam responder bem ao tratamento habitual, elas são difíceis respondedoras. E uma particularidade dela, que a gente tem que pensar sempre, que foi uma coisa que a Suzana, assim, na hora que a gente pensou nisso, ela já falou que a gente deveria pensar, que é que ela é muito associada à alteração genética e imunológica, né? Então, a doença inflamatória intestinal de início precoce, ela está muito associada com a doença monogênica. E, então, a gente tem que investigar imunoglobulinas e até talvez um sequenciamento de exoma completo. Então, a gente tem que lembrar que esses pacientes, eles têm que ter um encaminhamento, né, para imuno ou para genética. E aí, o que eu trouxe, que eu lembrei, que eu consegui levar desse raciocínio aqui, né, essa apresentação, sempre iniciar o raciocínio com as mais amplas possibilidades que você conseguir, para poder evitar de escapar, né, diagnósticos menos comuns, e sempre lembrar de revisitar suas hipóteses quando você tem informações novas. Por exemplo, na última internação dessa criança, que ela estava numa segunda internação por causa de uma anemia que era secundária a uma perda intestinal, e até ali, naquele momento, no hospital, né, que é de onde ela tinha passado antes, eles não pensaram que aquilo não era só uma alergia à proteína do leite de vaca, né, que não faria sentido com o quadro que ela tinha, um quadro tão importante. E sobre a doença inflamatória intestinal de início precoce, que eu acho que é o que a Suzana também até me mostrou alguns artigos mostrando como essa incidência está aumentando, né, da doença monogênica, que é sempre pesquisar as causas genéticas e imunológicas. É isso. Obrigada. Por os que conheceram ela, boa. Eu vou já me adiantar, viu, Bárbara? Porque eu não estou me aguentando aqui. Vocês estão me escutando? Sim, estamos sim, Érica. Eu não estou me aguentando de tanto orgulho, né? Por favor, né? Me dá licença. Maravilhosa a sua apresentação. Eu não esperava outra coisa de você, né, Letícia? De jeito nenhum, até porque vem se preparando há muito tempo. Eu já mandei os áudios do Eric Strong, ela assistiu todos os vídeos dele, antes até da Bárbara apresentar a aula dela, então ela estava dominando realmente a metodologia. A paciente a gente acompanhou junta por um longo período, foram dias intensos, né, Letícia? Foi, muito desafiadora. Muito desafiador em todos os sentidos, não só pelo diagnóstico, mas pela condução, porque a gente focou aqui apenas, entre aspas, no raciocínio clínico, até a gente chegar ao diagnóstico, mas ela teve vários outros desafios de condução desse caso, quando a gente resolveu que a gente ia iniciar a nutrição parenteral, né, Lê? Então, quando as complicações todas que podiam existir, ela conseguiu ter. A nutrição parenteral, nunca vou esquecer, a gente sentado lá na varanda com a mãe, para conversar e fazer uma decisão de uma certa forma compartilhada, certa forma porque não tinha outra solução, né, Letícia? Então, mas de uma forma compartilhada com a mãe dentro do possível. Então, assim, foi muito aprendizado para nós duas, e eu fiquei muitíssimo orgulhosa com sua apresentação, achei maravilhosa, é isso que a gente pretende. Lógico que a partir do momento que a gente começar alguém está de aula aberta aí, a partir do momento que a gente começar a aplicar, a gente vai aprimorar esse modelo, né, Lê? Então, a gente teve dúvida na hora de fazer na prática, mesmo a gente conhecendo a metodologia do processo, né, Lê? Na hora que a gente vai revisar, né? A gente teve dúvida, a gente teve que voltar no vídeo. Será que é isso mesmo? E no final eu achei que ficou muito bom, excelente, muito bom. Eu estou sendo, né, injusta. Ficou excelente.
Naquele slide que a gente coloca quem é o paciente, quem é a doença, eu acho que a gente vai antes, mentira, naquele slide que você coloca a lista de problemas, eu acho que a gente vai evoluir, sabe, Lê, para a gente utilizar já nesse momento os qualificadores semânticos. Entendeu? Então, na hora que você coloca os problemas, por exemplo, em relação à hemoglobina de 4, eu acho que a gente já pode colocar anemia, microcístico hipocrômica, ou anemia macrocístico, anemia, né? No caso dela era microcístico hipocrômica. Né? Então, eu acho que a gente já pode dar um passo além, porque a lista de problemas ela vai compor depois o nosso diagrama de quem que é o paciente, quem que é a doença. Em relação, eu acho que essa metodologia serve muito para ajudar, para ampliar o nosso raciocínio, para treinar o raciocínio. Óbvio que na prática a gente não vai seguir exatamente esses passos, tem atalhos, né? A gente não precisa exatamente começar, foi a principal dúvida nossa, né, Lê? Será que a gente precisa começar daquele primeiro quadro tão abrangente, os fezes sanguinolentas? Ou será que a gente já dá um pouquinho mais e aí a gente já faz um quadrinho de diagnóstico diferencial um pouquinho mais direcionado, né, Lê? Mas eu achei assim, para o propósito nosso, eu achei que ficou realmente muito bom. Eu fiquei maravilhada com os scripts, né? Fiquei muito feliz, porque você viu, Lê, como é que foi bom você colocar a prevalência da doença? E isso é pouco utilizado na prática. Aliás, é um dos viés cognitivos, né? É o tal do residente se apaixona pelo diagnóstico, né? Então, assim, vi um diagnóstico raro e aí fica doido para fazer um diagnóstico raro também, né? Isso é muito comum no residente ou no jovem médico, ter esse afã, e quando a gente começa a colocar isso dentro de probabilidade pré-teste, dentro de prevalência, e a importância disso para o nosso raciocínio, dá muito mais clareza e a gente tem muito mais possibilidade de acerto. E o seu script, os seus scripts ficaram maravilhosos, né? Dá vontade, assim como a Bárbara falou semana passada, de começar a utilizar mesmo, a incentivar cada vez mais que os residentes e os alunos façam os scripts das doenças, porque ajuda muito. Acho que era isso que eu queria falar. Muito, muito bom, viu? Maravilhoso. Parabéns. Sei que a Bárbara está louca para falar e a Thalita também deve estar. Então, deixa o Gabriel, não sei se está aí. Achei tão bonitinho, Gabriel, semana passada, ele falando que ficou muito feliz com a aula que a Bárbara nos presenteou semana passada, e a gente está muito feliz. Parabéns, tá? Estamos felizes com você, Lê, que brilhou muito, e estamos muito felizes. Estou falando em nome de toda a equipe de preceptores, porque eu sinto que essa é a voz comum. Muito feliz com essa turma de residentes. Vocês brilham, muito dedicados, vocês brilham. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada pelo todo o apoio também. Para conduzir esse caso no primeiro mês de enfermaria foi um grande desafio, mas foi muito bom. Letícia, também tô doida para te dar os parabéns aqui. Foi muito boa a aula mesmo, viu? Desde o primeiro slide eu já mandei mensagem para a Érica. Falei, nossa, não tô aguentando, tá muito. Acho que você conseguiu concretizar, né? Tudo que a gente tinha imaginado, assim. Achei que deu muita clareza. E pareceu que foi muito fácil. Então, acho que isso foi um grande mérito seu, porque eu tenho certeza que não foi fácil colocar dentro desses esquemas, mas pareceu tão natural, sabe? Então, assim, queria muito te parabenizar por isso. Fluiu muito bem a aula como um todo, assim. E achei que vai ajudar demais, assim, né? Na nossa prática clínica, que é o objetivo. Achei que ficou tudo muito organizado, ficou muito legal mesmo. Eu fiquei muito encantada. A gente trocou várias mensagens ao longo da aula, eu e a Érica, não estou aguentando de orgulho. Obrigada. Acho que é um novo caminho aí pela frente. Foi. Beleza. Não sei se alguém mais quer perguntar. Gente, também quero parabenizar aqui
que eu estava muito na expectativa desse primeiro caso e, né, só confirmou as boas expectativas. Gente, a manifestação da Bárbara foi exatamente o que eu queria falar. Como ficou claro e parecia que estava fácil, né? Tava tudo tão encadeadinho, tudo alinhavado, com uma sequência tão lógica, que deu uma sensação de que não é difícil fazer. Mas a gente sabe que é, né? Mas eu acho que o objetivo era esse, era mostrar que era possível. E você realmente conseguiu, Letícia, simplificar o que aparentemente não é tão simples. Mas da forma como você apresentou, eu fiquei muito animada, porque eu confesso que quando eu vi o modelo, eu falei, gente, será que isso vai funcionar tão bem assim na prática? Será que não vão ser muitas pausas? O raciocínio vai ficar indo e voltando, indo e voltando? E não ficou, foi uma coisa realmente numa sequência. Eu gostei, sabe, Érica? Você ficou na dúvida se começar com a pergunta ampla e já, né, lactente com sangramento nas fezes. E já abrir, na hora que você abriu a primeira vez para conversar, né, para levantar as hipóteses, eu também pensei assim, nossa, mas eu tenho tão poucas informações do caso ainda para pensar. Mas depois foi muito legal, porque as primeiras depois foram se consolidando, assim, né? Foi na mesma sequência, então eu achei que ficou muito bom. Na prática, a gente percebe como que a coisa vai dar certo ou não vai, né? Então, assim, eu adorei. E, assim, a minha sugestão é que depois você pudesse postar, Letícia, esse caso, né? Eu sei que ele foi gravado, mas às vezes os slides, para que os próximos casos clínicos, né, o pessoal já possa ir se baseando nesse, porque realmente não poderia ter começado melhor. Se a gente, de vez em quando, né, Érica, a gente seleciona um caso clínico de exemplo para ser repetido para a turma nova de residente que está entrando. É como se a gente tivesse escolhido, né? Porque realmente ficou da melhor forma possível. Parabéns para vocês duas e para a Bárbara também, que foi quem ajudou a criar os primeiros modelos. Obrigada. Muito obrigada. Depois eu disponibilizo lá os slides também. Eu queria fazer só mais um comentário rapidíssimo. Hoje eu fui fazer uma avaliação de uma residente e ela fez um comentário que eu fiquei toda feliz e orgulhosa e queria compartilhar com vocês. Ela falou assim, que residência maravilhosa é essa? Que residência que ensina raciocínio clínico para os residentes. Falei, pronto, é isso, é o que a gente sempre sonhou, né? Nossa, fiquei até arrepiada. Eu queria saber que você ia ficar. Eu queria compartilhar. Minha paixão, raciocínio clínico, né? Vocês sabem, minha paixão, mesmo. Que eu mais gosto. Eu quero escutar as outras pessoas, mas eu queria só falar agradecer a Suzana. Ela não está aqui com a gente porque esse horário para ela não foi possível, mas com certeza ela vai assistir a aula gravada, né, Lê? E eu achei fundamental ela dar o toque final. Então, foi um trabalho em conjunto, a Letícia fez a maior parte, não há dúvida disso. Nós sentamos ontem à tarde e nos debruçamos sobre essa questão operacional, né, Letícia? Mas ela já tinha destrinchado tudo, conforme vocês falaram, né? Parece fácil, mas é porque ela já tinha super estudado o assunto. E a Suzana deu o toque final da especialista. Então, assim, quando vocês estiverem em casa, né? E ela adorou fazer isso. Entendeu? Então, abusem mais dos especialistas. Quando vocês estiverem em casa que tem um especialista, depois tiver todo o caso prontinho, pergunta se é possível vocês passarem a aula para eles, para ver se eles podem dar alguma sugestão, né, Lê? Foi muito bom. Os toques que ela deu, as coisas que a gente pôde mudar, me ajudou demais. Parabéns, Lê. Foi maravilhoso. Acho que todo mundo já esperava isso, mas foi excelente. Tá todo mundo muito orgulhoso de ser residente com você. Um beijo.